Continuando, vamos para número 9. Calma aí. Número 9. Vamos baixar mais um pouquinho. Número 9. Releia o trecho final do conto. Aquela senhora guardou a vela e no dia seguinte, para seu espanto, percebeu que não era vela, mas um osso humano. Letra A. Então, 9, letra A. No final, o leitor fica, no caso, vocês, né? Nós que estamos lendo, a gente fica espantado com a reação da final da história, comovido, revoltado ou contente. Então, a expressão, claro que essa expressão pode ser até pessoal, mas a expressão assim, mediante o final, é mais certa com espantado, tá? Espantado pelo final da história. Letra B. Letra B. Que sinal de pontuação foi usado para reforçar essa sensação ao leitor? Então, vocês podem voltar lá no texto, tá? E ver lá que depois dessa afirmação nós temos um ponto de exclamação, tá? Que demonstra espanto. Número 10. Número 10. Antes da número 10, tem também aqui uma informação. Um dos objetivos do conto de assombração é provocar espanto e medo ao leitor. Então, número 10. No decorrer do texto, o narrador dá pistas de que a história trata de algo sobrenatural. Copie um trecho que comprove isso. Então, você vai voltar lá no texto e lá vai ter um trecho que comprove que é algo, né, sobrenatural. Então, o trecho lá do texto é, vamos colocar entre aspas, né, para indicar que estamos copiando de lá, mas ninguém abria janela ou a porta, pois desconfiava de que seria mais uma das conhecidas procissões de almas. Fecha aspas. Certo? Número 11. A expressão tarde da noite indica que a história aconteceu no comecinho da noite, antes de as pessoas dormirem, ou no meio da noite, quando todos já estão dormindo. Então, no meio da noite, né, gente? No meio da noite, quando todos já estavam dormindo. Vou marcar o X nessa alternativa. Número 12. Se a história acontecesse em um dia claro, lindo e ensolarado, o clima de mistério da narrativa seria o mesmo? Não, né, gente? Porque ele fala assim, explique sua resposta. Então, não, né? Porque o fato de a história acontecer à noite
quando tudo já está escuro, cria a sensação de medo. Número 13. Deixa eu baixar mais um pouco aqui. Número 13, que faltou um acento. Número 13. Olha lá. Procure no texto palavras que indiquem nome de lugares e copias no espaço abaixo. Então, lá fala o nome da igreja, né? Igreja de Nossa Senhora da Conceição. E fala também o nome, ao que parece uma cidade, né? Ijaci, tá? Próxima página, número 14. Releia este trecho. Muito antigamente, as pessoas costumavam acordar tarde da noite e ouvir uma procissão passando pelas ruas, mas ninguém abria janela ou porta, pois desconfiava-se de que seria mais uma das conhecidas procissões de almas. O termo destacado dá uma ideia de... Então, o termo destacado lá é a palavrinha pois. Então, ele dá uma ideia de explicação, oposição ou de tempo. Então, ele dá uma ideia de explicação, né? Que ele vem falando, ó, muito antigamente as pessoas costumavam acordar tarde da noite e ouvir uma procissão passando pelas ruas, mas ninguém abria a janela ou porta, pois... Então, esse pois, ele dá uma ideia de explicação, que aí ele vai explicar, pois desconfiava-se de que seria, tá? Então, vou marcar o X aí, onde está explicação. Número 15. O narrador desse conto também é personagem? Explique. Então, não é personagem, porque ele não participa, né? Ele só conta os fatos. Então, não, porque ele só conta os fatos e não participa. Número 16. Vamos baixar mais um pouco. 16. Em que trecho há uma opinião do narrador? Então, vamos marcar o X, tá? Primeiro quadradinho. Muito antigamente as pessoas costumavam acordar tarde da noite. Segundo quadradinho. Uma senhora muito curiosa morava perto da igreja. Terceiro quadradinho. O que tinham de fazer era ficar rezando dentro de casa. Então, onde ele expressa aí uma opinião é a segundo quadradinho, onde ele fala... Deixa eu pôr aqui. Onde ele fala, né, que uma senhora, olha lá, muito curiosa, tá? Então, é essa aí. Eu não vou copiar a frase toda, não, pra gente otimizar o tempo aqui do vídeo, tá? Senão fica muito pesado para carregar. Então, número 17. Qual é a finalidade desse texto? Primeiro quadradinho. Informar o leitor sobre um problema que ocorria à noite na cidade de Ijaci. Segundo quadradinho. Provocar medo e espanto no leitor com uma história sobre almas penadas. Terceiro quadradinho. Divertir o leitor com uma história engraçada. Então, a resposta correta aí é a segunda alternativa. Provocar o leitor
Não, desculpa, provocar medo e espanto no leitor, tá? Tem o restante da frase, a segundo quadradinho. E número 18, a nossa última questão, é: assinale o título que provavelmente tem a mesma finalidade do texto: a procissão e a missa das almas. Então, a raposa e as uvas? Não, né, gente? Uma história de raposa e uva não tem a ver com procissão de missa das almas. Receita de pudim? Também não. O mistério do casarão? A Bela e a Fera? Então, a resposta correta, o terceiro quadradinho, né? O mistério do casarão, porque ele não está dizendo o que é. Então, pode sim ter como título, né, parecido com a história da procissão da missa das almas, tá? Então, vocês vejam esse vídeo, né, várias vezes para vocês responderem a atividade, depois anexa as fotos lá, tá bom?